Muito bom dia, como estão? Vamos com informações sobre o que está acontecendo no mundo. Um grande abraço para Manuela Blanca. Primeiros comentários chegando para a segunda atualização do dia. Vamos analisar os cenários e o que ocorre. Também foi relatada uma sinagoga destruída, afetada por um ataque israelense. Ou seja, no final das contas é Israel, um país de maioria judaica, atacando agora um país que também tem judeus. E bom, é um tema realmente complicado. O que está acontecendo no mundo? Evidentemente um tema muito interessante. O que está acontecendo, principalmente sobre o que já chamam de potencial mini-guerra, não nuclear, mas mini-guerra mundial, como estão chamando agora. O pior cenário, né? Obviamente não estamos nesse ponto, mas esse é o cenário mais visível. Olha, vamos à informação. Existem várias opiniões bem diferentes umas das outras, mas que seria interessante analisá-las. Vão dando like, vão compartilhando e então vamos para a informação, né? Dá uma força pra gente nisso, só compartilhem, deem like e então vamos aos detalhes. Primeiro, uma imagem curiosa. Começamos com essa imagem em que se observa como há algum tempo se viam muitos insetos girando em círculos. É só que, nesta ocasião, garantem que essas formigas legionárias, como são chamadas, dependem das feromônias para rastrear o que está à frente. Se uma formiga cruza com seu antigo rastro, forma-se uma armadilha circular e elas começam a girar até morrerem de exaustão. É como se começassem a girar porque percebem essas feromônias, por assim dizer, e começam a dar voltas e voltas, seguindo a si mesmas até perderem a vida. Um fenômeno bastante curioso nesse caso. Bom, é muito visível como é o fenômeno, mas também é super estranho, né? Dá pra ver também. Bom, essas imagens impressionantes. Aqui vemos um rabino em uma sinagoga, mas no Irã... Sim, de acordo com o que foi relatado. E, bom, evidentemente isso gerou muita irritação, muita indignação para a comunidade judaica dentro do Irã. O rabino principal, Yahu Eschaman, líder dos judeus no Irã, inspecionou as ruínas da sua sinagoga, por sinal, na mesma terra. Teria sido atacada, segundo relatos em vários meios de comunicação. Isso já foi publicado por meios internacionais, entre eles o ABC, Norte América e o Infobae. Bom, entre outros meios, porque de repente surgem as controvérsias. E onde você viu isso? Eu não sei o quê. Bom, já está sendo reportado em diferentes meios. Uma sinagoga, dizem, sofreu grandes danos de um ataque israelense. Dizem que a sinagoga foi destruída por um ataque aéreo israelense. E bom, já estão aparecendo diferentes reportagens. Essa situação é duríssima, tremenda também dentro da guerra, pois acontecem coisas super estranhas entre eles. Destaca-se que continuam atacando intensamente as pontes, como já comentado na transmissão anterior, e ainda surgem novas imagens. Esse seria outro ataque, outras pontes que teriam sido afetadas, segundo o que foi reportado na madrugada entre segunda e terça-feira, ou seja, para hoje, Israel e Estados Unidos. Estavam atacando intensamente pontes ferroviárias. Sim, é isso que estão atacando, segundo relatos principalmente do Oeste. Autoridades israelenses dizem que os ataques visavam impedir o transporte de equipamentos militares da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã. E bom, isso faz parte dos preparativos para o prazo que termina hoje às 8 da noite para atacar por completo, como dizia Trump. Basicamente, desaparecer toda a civilização desse país. Um tema tremendo, não? Muito, muito mesmo. Muito animador, não? Mas enfim, quais são os cenários? Antes de falar dos cenários, também chama a atenção essa imagem. Isso é na Tailândia. Um avestruz em uma rodovia perseguindo um caminhão de cimento depois de escapar de uma fazenda e cafeteria. Quando o caminhão foi embora antes que o portão se fechasse, a ave de 5 meses de idade foi e começou a perseguir o caminhão. Ela foi capturada quilômetros adiante. Segundo relatos, saiu ilesa. Eles conseguiram encontrá-la bem, né? Isso também chama atenção. Mas enfim, coisas curiosas. Vamos para os cenários. Primeiro cenário, o pior de todos. Que esse conflito gere o que chamam de uma mini-guerra mundial. Ou seja, já estamos falando de um cenário em que dizem, ok, vamos lá. Por que esse cenário pode acontecer? Por que alertam para esse cenário? E a que eles se referem com isso, né?
Ou seja, estamos falando que... Bom, aí já seria uma escalada maior e tem um motivo principal, além da própria guerra, né? Obviamente, mas há um motivo principal que, na verdade, vamos conversar em mais detalhes daqui a pouco. Mas podemos ver isso no mapa. Esse seria o pior cenário. Porque o que os iranianos disseram hoje é que se houver um ataque, como diz Trump, às centrais, que se houver um ataque contra civis, a reação deles não será apenas fechar o Estreito de Hormuz, mas também vão fechar esse estreito. Ou seja, não vai haver passagem para o Mar Vermelho, nem de ida nem de volta. Esqueçam o canal de Suez que está aqui, já não vai servir. E todos que quiserem vender da Europa para lá, da Ásia para a Europa ou vice-versa, ou fazem isso via avião caríssimo ou mandam por navio, mas dando a volta completa na África pelo sul, pela África do Sul, demorando mais ou menos de 10 a 20 dias a mais, além dos custos extras que isso implicaria. Nada. Então, de cara, se isso escala para um nível em que não só afeta 1/5 do petróleo mundial, gás e outras coisas como hélio, etc., mas também fecha o outro estreito. E você afeta 20% da economia global. Então seria um colapso. Ou seja, economicamente falando, muitas empresas não sobreviveriam. Haveria outras que sim, eu suponho, mas obviamente já estaríamos falando de uma crise forte, um cisne negro, como dizem. E a questão é que seria muito claro quem teria provocado isso. Ou seja, assim como foi a pandemia na sua época, que gera uma crise tremenda. Aqui, todos olhariam para um único indivíduo, que é bom, então. Aqui foi decidido algo que estava errado. Ou seja, seria tremendo, porque se eu dissesse, bom, mas veja, toda a Europa entrou na guerra. Você diz, bom, a culpa é dividida, você também. Nesse caso, você poderia dizer Trump e Netanyahu, né? Mas no final você sabe como é. Trump e Netanyahu não entraria. Então, no final, teria entrado muito. Em curtíssimo prazo, né? 2, 3 ataques e volta para trás. Mas isso já chegou a um nível mais sério. E aí todo mundo olharia para o trompetas, como dizem, ou seja, teriam que olhar para lá. Qual é o cenário? Por que se fala em cenário? Bom, de início eles entrariam aqui. Não só os Estados Unidos, Israel e Irã, obviamente. Mas aqui, além dos proxies, o Hezbollah, grupos como os Houthis, que esses dois já estão. Esses aí já estão lá, né? Mas aqui estaremos falando que outros países entrariam no conflito. Também está sendo solicitado na Guarda Revolucionária e dizem que será feito. É um ataque extenso a todos os países. Vamos para essa parte do cenário. Com certeza eles relatariam que seria mais ou menos isso. Cerca de 8 países ficariam em um apagão, ou seja, um apagão em Bahrein, que está aqui. Ao Catar, Emirados Árabes Unidos, além da Arábia Saudita, ao Kuwait inteiro. Não fica claro, cara, vamos deixar como inconcluso. O Iraque também ficaria no escuro. Obviamente, Irã. O Irã ficaria no escuro após ataques às suas usinas, mas retaliaria deixando 7 ou 8 países sem energia também. Talvez tentasse fazer isso com Israel, que poderia tentar causar apagões, pelo menos em algumas usinas. Não, aí realmente do Iêmen eu não sei. Do Iêmen não tenho tanta certeza de que o ataque vai se estender até lá em relação aos apagões, sabe? Então seria um bloqueio simultâneo, bloqueio em Hormuz, que é esta região, e o bloqueio de Bab al-Mandeb. É este outro estreito, é o de al-Mandeb, é aqui. E Hormuz que é aqui, certo? Certo? E, de fato, se vocês repararem, este é extremamente estreito. Quer dizer, da última vez nós medimos, certo? Da última vez nós medimos. Agora vamos medir de novo, porque já esqueci a medição. Vamos ver. Medir daqui, que é o ponto mais estreito, 24 quilômetros,
Quer dizer, sinceramente, não sei se eles têm minas, mas eles têm mísseis. E vejam, não é uma questão de que vão atacar cada navio. Não, basta atacarem um só navio, que os outros navios já não passam. Então eles realmente têm capacidade de fazer isso. Eles têm seus mísseis, têm mísseis balísticos, têm drones, têm lanchas que realmente podem atacar um desses navios. Na verdade, eles já fizeram isso. Aqui o problema é que, se isso acontecer, ou seja, se o Estreito do Mar Vermelho vamos chamar de Bab al-Mandeb, ou melhor, o Estreito de Bab al-Mandeb. Se fecharem esse estreito, estaríamos falando que aí provavelmente a Europa entraria. Porque a Europa tem muito mais interesse aqui. Então, se de repente você vai prejudicar a economia europeia, talvez aí sim você diga, esperem, não se envolvam, porque senão nós também vamos nos envolver. E aí, bom, é por isso que se fala de uma mini-guerra mundial. Se esse for o pior cenário, quais efeitos isso tem? Porque esse é o efeito imediato. O que estamos vendo é só o efeito do conflito. Mas quais efeitos isso tem de forma mais ampla, mais global? Tem um relatório que eu gostaria que vocês analisassem, assim como fizeram antes, é do professor Steve King. Ele apareceu no jornal do SEO ontem, certo? Ontem, acho que eles subiram o vídeo. Este senhor está dizendo que haveria, em mais ou menos 3 meses, no pior cenário, uma fome generalizada. Se o Irã não se render, em 3 meses haverá uma fome generalizada, basicamente. Em 3 meses já começaria a se ver, certo? Não é em nível global, mas como sempre, as fomes e esses efeitos sempre afetam mais os países mais pobres. Os países onde o fertilizante já não aumentaria 50% a mais, mas sim 100, 200% a mais. E você diria, bom, ou você não compra o fertilizante e fica sem alimentos, o que pode acontecer? Ou vai sair muito mais caro. Então, essa fome poderia acontecer mais ou menos, acho que dizia ali uns 25, 20%, algo assim. Ou seja, vamos lá, se fosse 20%, um quinto da população global teria uma vida complicada. Bom, teria uma vida complicada se não se prevenirem o suficiente, se não se prepararem, se não... Aí já era, né? Sobretudo, insisto, países que são muito dependentes do exterior, mas que não têm dinheiro. Porque digo, né, um país como Singapura, ou seja, Singapura como país depende praticamente 100% dos alimentos de fora. Não tem, é um país-cidade. Ou seja, não há mais terreno, só tem a cidade e esse é o país inteiro. Eles têm micropedaços onde começaram a produzir alimentos há alguns anos, nessas estruturas altíssimas. Mas isso não adianta nada, ou seja, você não alimenta um país inteiro assim. Então eles compram alimentos de mais ou menos 90 e tantos países, por exemplo, feijão de uns 20 países, milho de outros 20 países. Ou seja, eles distribuíram o risco para que, se um país parar de vender para eles, tenham muitas outras opções, mas eles têm muito dinheiro. Então eles podem comprar e podem ter reservas suficientes de alimentos por muito tempo. Não consigo imaginar um problema tão grave para um país assim, mesmo sendo muito dependente. Acho, mas outros países que produzem com dificuldade só o necessário para comer. E aí, de repente, dizem, olha, vai sair mais caro não só o fertilizante, mas Me va a salir más caro el diésel para los tractores. que comer, que me chegue, que fique caro, então, olha, me dizem fertilizante, caro somente, igual o efeito é econômico. O sea, a nivel mundial. O mais grave provavelmente são os alimentos, mas o grave provavelmente seja o mais grave, então o mais grave provavelmente seja o de agora. Me parece, pelo menos para mim, que a estratégia do Irã é não negociar de jeito nenhum. Ou é como se você dissesse, bom, mas há uma esperançazinha de que eles vão negociar, não. Sinto que eles já testaram isso com Trump. Quanto menos negociam, mais ele fica desesperado. O que eu suponho é que eles estão esperando um erro. Ou seja,
não aconteceu ou ainda não aconteceu um erro, por assim dizer, grave. Poderia ter sido o resgate, mas não aconteceu, ou seja, o resgate saiu como estava planejado. Mas uma vez que acontece um erro, isso pode fazer com que a guerra vire. Eh, Me refiro aos apoios, mesmo que a guerra não tenha apoio, também não tem tanta... tanta... im- tanta gente contra a ponto de sair, protestar e exigir, etc, etc. Então, também não há uma pressão tão grave agora dentro dos Estados Unidos que isso seria o que poderia no meio deter a guerra. Pelo contrário, a questão do piloto fez com que Trump ficasse ainda mais ousado no sentido de querer ir um pouco além. E por outro lado, o Irã diz: eu também quero ir mais além. Mas hoje ele deu mais indícios, segundo a mídia iraniana. Hoje ele divulgou um relatório que vai encorajar ainda mais o Trump, porque ele diz que eles realmente estão à beira do colapso. Ou seja, já não há, quer dizer, eles estão resistindo, mas não lhes resta muita resistência. Então, se for assim, é algo sério e justificaria para Trump poder avançar um pouco mais. Outro cenário também, digamos, seria uma espécie de guerra intermediária. Não uma guerra absoluta, não uma guerra aberta, mas sim uma guerra de desgaste. Na qual diz Trump: vou continuar, deixo parte dos militares lá, não mando mais, vou deixá-los lá. E vão ficar 1, 2, 3, 4 anos fazendo bombardeios e mantendo algumas frentes. Quais seriam essas frentes segundo esse cenário? As frentes seriam só um pedacinho, mas um pedacinho chave dessa região. Ou seja, para poder ter mais ou menos segurança nessa região, seria tomar uma dessas ilhas e a ilha de Kar. Se eles tomarem essas ilhas, a pressão será aqui e aqui. Aqui é onde estará a guerra. Eles estariam constantemente guerreando nessa região por meses ou por anos. A guerra de desgaste seria muito intensa porque, pelo menos por um tempo, ninguém vence. Ou ninguém perde, ninguém vence. Ou todos perdem, vamos dizer assim. Isso durando meses ou durando anos. Seria um uso massivo, principalmente de drones, mísseis e ataques cibernéticos constantes, certo? A segurança mundial, esqueçam a questão da aviação, seria bem complicada. Ou seja, o efeito nas questões turísticas, questões do petróleo e tudo isso. Mais cedo ou mais tarde, o mundo se adaptaria. Começariam a produzir mais petróleo em outras regiões e o mundo acabaria se adaptando, mas a guerra continuaria por aí por um tempo. O Irã está apostando nesse cenário para impor custos muito prolongados para que, digamos, eles não consigam sustentar o conflito e o Irã possa dizer que venceu. Especialistas afirmam que o conflito pode persistir por muito tempo sem que as causas profundas sejam resolvidas. Então, esse cenário seria desgastante para os dois países, mas também para o mundo, pelo menos a médio prazo. A longo prazo, talvez nem tanto, mas a médio prazo, sim. Haveria um cansaço econômico global, pelo menos no primeiro ano. Os mercados ficariam instáveis por anos, segundo o Estado. E depois há um terceiro cenário, que também é um dos mais complicados, principalmente considerando que já estão distribuindo essas pílulas de iodo, em que o cenário nuclear seria um dos cenários mais preocupantes. De acordo com o que tem sido observado, houve movimentações nessas áreas onde estariam as instalações nucleares do Irã. Não se sabe se para tirar algo de lá ou para colocar algum tipo de... Não sei, realmente não vi mil teorias sobre isso. Sinceramente, não está claro para mim, porque não há evidências claras. O que há evidência é de que há movimentações ali. O que há evidência é de que ali há instalações nucleares. Mas não se sabe até que ponto, nem mesmo se o enriquecimento está chegando ali, acima de 60%. O que se sabe é que o material acima de 60% são 440 quilos reconhecidos pelo Irã. Eles reconhecem isso e ainda não se sabe. Suspeita-se. Especialistas alertam: se o regime sobreviver, ou seja, se... Esse é o problema agora, não? E é disso que a Europa tenta convencer Trump, não é? Dizer: olha, ok, já estão em guerra, não é? Já é uma guerra, ok.
Mas qual é o próximo passo? Suponhamos que os Estados Unidos se retirem. E se não, então eu me retiro, eu vou embora. Deixo esse maldito Estreito de Hormuz. Se virem, como ele já falou várias vezes. Então ele sai, e de qualquer jeito isso seria visto por parte do regime do Irã. Nós vencemos. Primeiro ponto, então, terrível para o futuro. Eles diriam, nós vencemos. Eles foram embora. Não, eles deixaram uma bagunça aqui. Olhem como deixaram toda essa sujeira aqui. Mas nós ganhamos. Então diriam, como ganhamos, merecemos um prêmio. E esse prêmio é fabricar armas nucleares. Então apresse-se e faça-as. Produza-as em segredo e quando as tiver, anuncie. Mas agora produza-as. Ou você mantém a ambiguidade, como faz Israel, certo? Que mantém uma ambiguidade de tenho, não tenho, tenho, não tenho. E todo mundo sabe que tem. Mas, como é uma ambiguidade, não se sabe a quantidade nem a capacidade dessas armas nucleares. Fica em um terreno de ambiguidade estratégica, como eles chamam, né? O risco nuclear, se isso ficar pela metade, seria complexo. Ou seja, seria um país que se adapta a um conflito, como fez a Ucrânia, que se adaptou ao conflito, mas com a intenção de se armar, né? De se armar do ponto de vista nuclear. No começo seria muito difícil, mas com o tempo, se essa guerra continuar, imaginem, porque no final das contas o tempo está contra o Trump. Ou seja, no sentido de que, bem, restam para ele o quê? 3 anos de governo, 2, 3 anos por aí. Sim, mas esses anos passam voando. E o rancor e o estrago que a guerra vai deixar aqui, bem, não vão ser esquecidos em 2 ou 3 anos. Vão chegar novos líderes ou os mesmos líderes que estão agora e vão dizer, bem, se for necessário, né, ter essas armas, etc, etc. E vão tentar justificar isso internamente até que tenham as armas nucleares. Então, o cenário mais realista não é esse, mas é um cenário muito provável. Sim, a guerra. Sim, o regime permanece, basicamente. Cenário: se o regime continuar, armas nucleares. Se a guerra continuar em escala média, guerra longa, guerra extensa, com efeito dominó para o mundo todo, certo? Por pelo menos 1 ano, no mínimo, certo? Com efeitos de alta no preço do petróleo, de problemas econômicos. Então, o cenário número 3, a mini-guerra mundial, não é? E o cenário 4 é a negociação. Tomara que pudéssemos estar falando de uma negociação em que o regime dissesse, bom, eu me retiro, coisa que, digo, eu não vejo. Eu não vejo como isso poderia acontecer. E por outro lado, a outra negociação que os iranianos pedem, bem, é o oposto, não é? Não só não se retiram, como também querem garantias de que nunca haverá guerra, de que continuarão enriquecendo urânio e basicamente tudo a favor deles. Então, não parece muito... Quer dizer, de todos os cenários de negociação, esse é o que eu vejo como menos provável, mas ainda assim pode acontecer só pelo fato de que, em teoria, ninguém quer a guerra, né? Quer dizer, em teoria, os países, eu suponho, né, não querem a guerra. Aí eu realmente não sei, não estou na cabeça da Guarda Revolucionária, mas eu apostaria, quer dizer, pelos fatos que vejo, apostaria que eles querem sim. Embora em teoria digam que um ser humano não gostaria de uma guerra normal, sim, mas também não estamos falando de pessoas normais, né? Estamos falando de pessoas que pensam diferente nesse sentido, né? E que, segundo eles dizem, o foco deles é que isso não volte a se repetir. Ou seja, o foco vai ser ir até as últimas consequências até que não se repita. E pelo lado dos Estados Unidos, o Pentágono, eu suponho que a inteligência militar é que você não pode deixar o regime. Ou seja, você não pode deixar pela metade porque já mexeu no vespeiro. Mas você não vai deixar o vespeiro ali, porque as vespas vão chegar, vão se reforçar e vão ficar mais perigosas, não é? Então, se não, bem, você não teria mexido. Já mexeu, agora tem que tirar o vespeiro, não é? Basicamente, não é? E você vai levar picadas, vai ter problemas, mas pelo menos o problema não vai ganhar força nem continuar crescendo. Esse é possivelmente o outro cenário, não é? Vamos ver. O que Israel gostaria? Israel diz então, você não vai me deixar aqui com um problema pela metade, porque senão, que coisa bonita, né? Então, realmente está bem estranho o assunto, mas enfim, vamos para outros pontos também.
Os iranianos ameaçaram paralisar completamente a região. Um alto funcionário iraniano fez um alerta explosivo através da agência de notícias Reuters, disse o seguinte em uma entrevista: se os Estados Unidos atacarem as usinas elétricas iranianas, a reação será devastadora em toda a região. A ameaça não seria menor, eles estariam mirando os países da região. Eles atacariam as economias do petróleo e do gás e as usinas elétricas. A situação também escalaria de forma concreta, porque os Houthis fechariam. Eles fechariam o estreito de Bab al-Mandeb, de acordo com o que diz esse funcionário. O fechamento desse outro estreito faria os preços dispararem ainda mais e geraria uma crise energética global imediata. Segundo essas fontes, essas ameaças não foram improvisadas, já foram comunicadas formalmente à administração de Trump. O Trump tem em seus escritórios um documento que diz qual é o plano dos iranianos, dito por eles mesmos. Ou seja, eles mesmos estão dizendo: é isso que vai acontecer, só para você saber o que vem a seguir. Outro assunto que também chama a atenção é o FMI. O FMI também lançou um alerta. Isso não tem a ver com fundos científicos, mas sim com o endividamento. Segundo o FMI, foi emitido um alerta contundente. Os mercados emergentes, ou seja, países emergentes que estão indo bem, que estão crescendo, mas que têm muita dívida, cuidado. De acordo com o que está sendo relatado agora, esses países estariam em grande risco, países que têm muita dívida, excesso de dívida, cuidado. O problema central não é o conflito, mas sim o tipo de dinheiro que sustenta essas economias. O capital altamente volátil proveniente de fundos de hedge e fundos de investimento. No ano passado, aproximadamente 4 trilhões de dólares fluíram para mercados emergentes a partir de fontes não bancárias. Isso aumenta a fragilidade dos sistemas financeiros globais. Esses são os mesmos investidores que estão nesses mercados emergentes. Pessoas que ganham dinheiro rápido em pouco tempo são as primeiras a sair quando há uma guerra. Sim, então esses investidores, esses fundos vão embora. Dizem: ok, a guerra está chegando, e saem deixando o país instável. Aquele que estava começando a subir, a se equilibrar, indo bem, de repente fica sem os fundos e começa a colapsar. Então, esse é um cenário. Ele diz que em um cenário de tensão como o do conflito atual, esses fundos encarecidos estão tornando o crédito mais caro e freando o crescimento desses países. Além disso, ocorrem fortes desvalorizações, até mesmo fuga de capitais, o que dispararia a inflação e reduziria o poder de compra. O FMI alerta que já está se observando uma recessão e que, eles estão agora mesmo em uma potencial crise. Em uma fase inicial de uma potencial crise ou de uma crise que está apenas começando a se manifestar. Eles dizem: pois bem, outro fator que os preocupa é o aumento das stablecoins. Afirmam que essas economias, apesar de parecerem estáveis, dependem de mercados cripto muito voláteis. Também está crescendo o chamado crédito privado, um sistema menos regulado que multiplicou seu tamanho por 5 nas últimas décadas. O crédito opaco dificulta identificar riscos a tempo, o que também poderia agravar uma crise caso ela estoure de forma repentina. A diretora Kristalina Georgieva do FMI advertiu que mesmo que a guerra termine, o dano econômico global já está em andamento. Se um acordo for alcançado. O problema já está aí, já começou. Esse é o ponto aí. Também. Outros assuntos importantes nessas últimas horas que seguem a negociação ou a possível negociação. De acordo com o que relatam, eles estão agora mesmo, no que eles chamam de limite de uma escalada histórica. O prazo final. Como eles chamam nos Estados Unidos, às 8 da noite, horário do leste em Washington, foi fixado pelo próprio Trump. Eles garantem que, se não conseguirem chegar a um acordo, se não conseguirem antes desse prazo final, isso vai ter uma reviravolta. O vice-presidente dos Estados Unidos está diretamente envolvido nas negociações neste momento, negociações de alto nível por causa da prioridade do conflito. Isso também agora se confirma, não é? Porque se já havia suspeitas disso, já que ele estava lá. E além disso, o assunto, ao que parece. Sim, outro assunto que também chama a atenção será um choque. Isso, já começam a aparecer algumas imagens onde se observa esse trem destruído, esse trem que teria colidido lá na França. Vamos aos detalhes.
O trem de alta velocidade TGV se envolveu em um acidente devastador no norte da França. Em uma das redes ferroviárias mais avançadas do mundo, houve um acidente entre a cidade de e a região de Pas-de-Calais, ou não, como se diz, né? Isso às 7 da manhã, o trem transportava 243 passageiros em uma rota que é fundamental entre Dunkerque e Paris. O impacto foi contra um caminhão que transportava material militar, o que adiciona um elemento crítico à investigação. O maquinista do trem faleceu no local, confirmando a gravidade da colisão. Também foi relatado que há outras 2 pessoas em estado crítico e, pelo menos, ficaram feridas, algumas com ferimentos graves. Também se fala agora de 27 feridos leves, além dos 11 feridos mais graves, 2 em estado crítico e 1 falecido. O motorista do caminhão militar teria sido detido, embora não tenha sido confirmado se ele pertence aos militares ou se é um caminhoneiro contratado para transportar material militar. Isso também não foi esclarecido. Outro tema que também quase não foi citado é o ataque que foi realizado por Israel. Um ataque que, chama a atenção porque normalmente eram atacadas infraestruturas do Hezbollah, né? Mas no Líbano, esse ataque atingiu outras instalações. Vejam, de acordo com o que Israel relata, teria lançado uma ofensiva aérea de alto impacto. Isso contra alvos no Líbano e no Irã. Um dos alvos principais foi um complexo petroquímico em Shiraz. É fundamental para os componentes químicos utilizados em explosivos e mísseis balísticos, segundo as FDI. Essas instalações eram das poucas que ainda funcionavam até os ataques anteriores. O ataque teria afetado diretamente a capacidade militar iraniana, especialmente na fabricação de armamentos avançados. Então, também. Mas movimentos nesse assunto, né? Não é. Embora se fale de ultimato no local, mas na verdade a guerra continua, né? Ou seja, nesse sentido, não parou. Aliás, vocês também se lembram dessa jornalista. É a Charlie. Vamos procurar uma foto rapidamente da jornalista. É uma jornalista que estava no Irã, que foi capturada, que foi feita refém. Agora. Ela já foi encontrada e já foi libertada. Conforme relatado, é isso. Vamos tentar mostrar aqui. É ela. Aí está. Segundo o que foi noticiado, a jornalista norte-americana foi libertada após uma semana sequestrada em Bagdá. O grupo responsável seria um chamado Kataib Hezbollah. Segundo eles mesmos confirmaram em um canal oficial, foram eles que a capturaram. A libertação, obviamente, não foi gratuita. A condição principal foi que Kittelson deixasse o Iraque imediatamente. Sua localização exata ainda não foi confirmada, o que realmente gera incerteza. Não fica claro se ela está bem ou não fica claro como ela foi devolvida, ou seja, sabe-se apenas que está viva, nada mais, mas isso também, faz parte do que está acontecendo nos últimos momentos. Fale conosco também sobre outros assuntos importantes. Sim. Algumas notas antes de irmos para os comentários importantes. Também houve um tiroteio, e isso no consulado israelense em Istambul. A polícia confirmou que um dos terroristas perdeu a vida e 4 ficaram feridos. Segundo o que se sabe, um homem armado foi abatido e outras 2 pessoas ficaram feridas em um tiroteio com a polícia em frente ao consulado israelense em Istambul hoje. Isso foi informado pelo governador local. 2 agentes também sofreram ferimentos leves durante o confronto. Obrigado. Segundo se sabe, as mesmas autoridades identificaram os agressores. O próprio ministro do Interior da Turquia, Mustafa Siflik, declarou que os suspeitos chegaram a Istambul em um veículo alugado vindo de Izmit. Um dos assaltantes estava afiliado a uma organização que explora a região sem especificar o nome do grupo. Não foi dito. Não foi dito a que grupo pertence ou qual é o grupo. Isso também é importante. Outro tema que também chama a atenção. A OIM teria dito. Esta organização internacional para a migração teria contabilizado cerca de 1.000 pessoas que perderam a vida no ano. Na travessia migratória, a rota migratória que seguem pelo Mediterrâneo,
Desde 28 de março, apenas 180 pessoas perderam a vida ou estão desaparecidas nesta região do mundo. Um tema, portanto, também que continua tirando a vida de muitas pessoas nesta região. Também outro assunto. Seul está vendo um avanço importante em direção à paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, após os elogios de Pyongyang. O presidente sul-coreano expressou seu pesar pela incursão dos drones em território norte-coreano. Ontem, ele chegou até a pedir desculpas à Coreia do Norte pelo fato de o ex-presidente, agora preso, ter lançado um drone. E, bem, eles também disseram que valorizavam muito o comentário. A pronta confirmação e comunicação da intenção dos líderes da Coreia do Sul e da Coreia do Norte de cessar os atos desnecessários que intensifiquem as tensões militares constitui um avanço importante para a coexistência pacífica, assegurou o porta-voz do Ministério da Unificação sul-coreano. Isso é o que foi detalhado. Um tema curioso, não é? Se pudesse haver um diálogo entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Bom, pelo menos há um princípio de diálogo, né? O que possivelmente é positivo dentro do possível, não é? Ainda mais neste momento, não é? Bom, outro assunto também importante. O Irã adverte os Estados Unidos que vai responder além da região. É isso que eu dizia sobre a chance disso ir além do Oriente Médio. Porque, bem, parece uma guerra distante para os Estados Unidos neste momento, mas a Guarda Revolucionária Iraniana adverte, dizendo isso diretamente aos Estados Unidos, que se cumprirem a ameaça de atacar as usinas elétricas, pontes, etc., eles irão além da região. A Guarda Revolucionária declarou mais uma vez que, se forem atacados ou se essas linhas vermelhas forem cruzadas, a nossa ira será desencadeada. E nossa resposta irá além da região. A palavra usada é ira. O corpo militar de elite fez esse alerta. Irã, em um comunicado, segundo o que diz a agência Fars, uma agência iraniana. Segundo eles dizem, não hesitaremos em responder de forma recíproca aos agressores, em outras palavras, mas apontam para ir além do Oriente Médio. Ou seja, não mencionam os Estados Unidos, mas dão a entender que, obviamente, os ataques seriam nessa direção. Não parece difícil, mas não é impossível, porque em teoria existem essas células adormecidas dentro de Estados Unidos que poderiam de repente surpreender, agir ou tentar agir nessas partes do mundo. Outro tema também, com imagens mais recentes que têm sido publicadas, são essas imagens onde Kim Jong-un aparece. Pois ele supostamente decidiu apoiar o Irã, no que, segundo dizem, estão pensando em apoiar. Pelo menos publicaram essas imagens, né? Aunque oficialmente no. Foi enviado apoio militar. As declarações dele não criticaram os Estados Unidos, não criticaram Trump, só meio que insinuaram que eles teriam a ideia de que talvez ajudariam o Irã ou que estão decididos a ajudar o Irã, mas sem ter criticado os Estados Unidos, sem ter criticado Trump. Chama muita atenção porque eles costumam criticar muito. Obviamente, toda vez que falam algo sobre o tema da guerra, sempre fazem críticas muito fortes aos Estados Unidos. Desta vez, não dizem nada. Isso. Muita atenção. O que se acredita aqui é que, na verdade, é mais como uma ajuda psicológica, não é? Ou seja, como que não vão se envolver, mas é como se dissessem que poderiam querer se envolver. Mas enfim, não vejo isso acontecendo tão cedo. Pelo menos não por agora, não por agora. Vamos então para outros assuntos importantes. Bem, neste momento está se falando de uma fratura. Essa fratura é no regime. De acordo com o que eu dizia há pouco sobre Massoud Pezeshkian. Agora eles estão, bem, pelo menos é o que se observa de longe, né? Mas fala de uma fratura profunda. Está acontecendo uma situação na cúpula do poder no Irã, onde veio à tona um relatório sobre uma dura confrontação, dizem, entre a Guarda Revolucionária e o atual presidente do Irã. Eleito Massoud Pezeshkian, né? Segundo o relatório da Irã Internacional, relata exatamente o que eu estava dizendo. Existe, então, uma intenção de negociar por parte de Massoud,
mas por parte de Mojtaba e, se ele estiver consciente, mas por parte da Guarda Revolucionária, aí estamos falando então de vários generais que estariam controlando de fato tanto o dinheiro quanto a questão das armas, embora o dinheiro supostamente eles não controlem. Bem, uma parte importante, cerca de 20% da economia, é controlada pelos mesmos. Da Guarda Revolucionária não, uns 20%, e foram dando cada vez mais poder a eles. Mas a outra parte, a maioria, é controlada pelas alas políticas. Então onde estaria agora? A Guarda Revolucionária não estaria, eu suponho, bem, tomando decisões que eles acham que são corretas para eles, para a estratégia deles, mas sem levar em conta Massoud Siskian, que Massoud Siskian, no final das contas, é político, no final quer negociar, coisa que, bem, não parece que vai acontecer. Já há uma reação também por parte de Israel sobre o que eles acham que vai acontecer. O exército de Israel afirma que vai intensificar as operações em Teherã. Para poder degradar o regime iraniano, é o que eu dizia. Bom, é isso. Quem diz isso é o chefe do Estado-Maior e Al-Samir, que a estratégia deles é essa, não é? Eles têm que ir contra o regime inteiro. Eles evitam ficar no meio do caminho, pois consideram isso um risco maior. Não seria? Se você já entrou e esse conflito já aconteceu, com tudo o que isso gerou, evidentemente o que vem a seguir vai ser uma reação. Sim. Se o regime continuar no poder, evidentemente, mas enfim, vamos aos comentários. Vamos ler os comentários rapidamente, vamos obviamente atualizar, né? Como esse assunto está acontecendo agora mesmo em Washington. São 3 horas lá, aqui são 1, 2, ou seja, às 6 da tarde fecha o... Eu acho que vão me pegar andando na rua. Vou ficar conferindo como estão as coisas. Se algo acontecer, vamos comentar. Ao vivo, onde eu estiver. Mesmo que seja pelo celular ou como for, transmitimos por lá, né? Fiquemos atentos ao que ocorrer até às 6 da tarde, horário do México. Esse é o ponto, né? Se estiverem nos assistindo na Espanha, lá seriam 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, tipo 1 da manhã, né? 1, 2 da manhã, mais ou menos, seria na Espanha, né? Então, vamos calcular por aí. Aí, dependendo de onde estiverem, se estiverem na Argentina, no Chile, nos Estados Unidos, se estiverem na Califórnia, por exemplo, né? Então aí tem as diferenças de horário. Como você tem estado? Força total, Donald. Como você tem estado? Saudações até o norte, até a Carolina do Norte, né? Saúde, como você está por aí? O que você me conta? Catar, como você tem estado? Muito interessante, pois o que tem acontecido com o tema do clima aqui, onde eu estou? Estamos com 20 graus e estamos amanhecendo com 15 graus e vejo que amanhã, depois de amanhã e nos próximos dias, todos os dias vamos ficar assim, entre 15 e 20 graus. Ou seja, quase como se fosse inverno, em abril, isso não é nada comum. E também muita chuva, né? O que, bom, é bom, né? Vai ficar chovendo, né? Todos esses dias. Saudações, Marco, como você tem estado? Saudações até Miami, olá. O horário de Miami, vamos ver como está o horário de Miami agora. Permita-me. Miami, né? Eu acho que é o horário do leste, né? Também aí. Sim, quer dizer, aí também é o horário do leste. Quer dizer, é igual, vocês têm o mesmo horário de Washington, né? Vocês têm o mesmo horário de Washington, sim. Ou seja, às 8 da noite para vocês, ok? Para não errar. Às 8 de vocês na Flórida, em geral na Flórida vai ser a situação. Ou seja, o clima, não sei se tem para Tallahassee, não acho que tenha um outro fuso horário. Acho que deve ser igual. Vamos ver, posso colocar só Flórida assim mesmo? Obrigado. Sim, toda a Flórida tem o mesmo horário, pelo que estou vendo. Ah, bom, em Pensacola não, em Pensacola são 2:10. Você não está em Pensacola? Então é às 7 no seu horário. Se você está em Miami e está no mesmo horário que praticamente todo o resto da Flórida, é às 3 da tarde, ou seja, é isso.
Ou seja, 8 da noite, mas agora são 3 horas. 8 da noite vai ser o momento em que Donald Trump, bom, já decida. Não sei se ele vai dizer isso lá. Bom, então já entramos em outra fase da guerra. Ou seja, se exatamente às 8 ele vai decidir, ou se só vamos ouvir minutos depois, horas ou dias depois, bom, não se sabe. Não fica claro, né? Havia relatos da mídia americana de que iam estender por mais 10 dias. Pode ser que essa extensão aconteça. Extensão, né? E dizem, sabem de uma coisa? Mais 10 dias. Isso também pode acontecer. Nesse horário, os mercados da Ásia, ou seja, os mercados do petróleo, já abriram. Precisamos ficar atentos a isso. Porque já às 8 da noite, horário do leste, na Ásia, os mercados já estão abertos. Então aí podemos ver se o petróleo disparou muito. Agora está em 8 ou 9 ainda. Igual como começamos, 8 ou 9... Desculpa, quer dizer 109? 109 dólares. Esse é o preço do petróleo. E o resto é igual, ou seja, não tem muita variação. Não se vê nenhum problema muito grave. Até agora não vejo. O WTI do Texas também está em 114, quase 115, igual ontem. Então, o preço se mantém nesse sentido. Francisco Arce, como você tem estado? Se começaram sim, houve ataques? Não. Essa invasão está aí, não é? Mas realmente houve explosões hoje, isso já foi confirmado. Sim. A quê? Não sei. Não tenho a informação de... Quer dizer, o que se suspeita é que sejam ataques que não sejam a depósitos nem ao petróleo em si, mas sim a algum tema, a alguma infraestrutura. Acho interessante porque se estão acontecendo ataques nessa área da ilha, que já foi confirmado, isso quer dizer que talvez estejam fazendo ataques prévios a uma invasão, não é? Teria que ser feito, ou seja, se já estivessem pensando em invadir, supondo que hoje à noite, amanhã ou nesses dias, e que dissessem, vão tomar a ilha, não é? Teriam que acabar com o que restar das forças da Guarda Revolucionária, o que restar dos radares, tudo que for comunicação, tudo isso tem que deixar a ilha quase isolada, não é? Para que assumam o controle. Aliás, eu me atreveria a dizer até uma dessas para provocar uma evacuação e ter o menor número possível de pessoas lá, não é? Talvez, quer dizer, mas faria sentido, não é? Que antes de uma invasão, primeiro ataquem e apaguem tudo o que possa causar algum problema para eles. Como você tem estado? Saudações, Nicoli Franco. Saudações à Espanha, Tenerucia. Norberto, tudo bem? Como tem estado? Saudações, Francisco. Como está a cidade do México? Eliseu, Pedro, como você está? Um grande abraço. Obrigado a toda a comunidade que está chegando. Até logo, a gente se vê em breve. Daqui a pouco estaremos por aqui e, de todo modo, vamos acompanhar todos os detalhes, qualquer coisa. Então a gente se vê de novo por aqui, né? Um forte abraço, fiquem muito bem, até logo.